Bom, vamos continuar a falar um pouco sobre a métrica. Como a gente viu, a métrica é um objeto, uma estrutura que a gente tem que colocar na variedade meio que à mão. Ela não nasce naturalmente na variedade, a menos que essa variedade esteja mergulhada dentro de outra. Daí a gente pode usar a métrica da variedade maior para induzir uma métrica na variedade que está mergulhada. Mas geralmente não é esse o caso. Então, dado uma variedade M, a gente introduz uma métrica. Da onde vem essa métrica? Aí depende da nossa teoria. No nosso caso, a métrica vai vir das equações de Einstein, vão ser soluções da equação de Einstein. A métrica é um tensor do tipo 0, 2, simétrico e não degenerado. Isso eu falei na aula passada. Ou seja, ela recebe dois vetores, né, e leva a um número real. Então, é um objeto do tipo G, tem dois slots, dois espaços para você colocar dois vetores e ela te dá um número real. Existem várias formas de escrever essa métrica. Na literatura encontramos várias. O mais correto seria escrever a métrica como GAB DXA cross DXB. E a gente está dizendo exatamente que ela é um vetor do tipo, um tensor do tipo 0, 2, que vai receber dois objetos, vai receber dois vetores e levar um número real. Quando eu escrevo AB, eu quero dizer que eu não inseri ainda qual é o meu sistema de coordenadas. Num dado sistema de coordenadas, eu poderia escrever isso aqui como dxmi, dxni, onde eu digo que já estou utilizando o sistema de coordenadas mini. Esse é o G. Tá? Muitas vezes a gente comete um abuso de linguagem, escreve isso aqui como dxmi, dxni e omite o cross. E muitas vezes também a gente coloca isso igual a ds2, elemento de linha, certo? Novamente, o elemento de linha no fundo é a métrica. A métrica é o elemento de linha. É só uma forma diferente de escrever isso. Onde o G mini, que a gente muitas vezes também chama de métrica, é os componentes da métrica. Um exemplo, a métrica de Minkowski. A métrica de Minkowski, eta, ela é o que? Ela é menos dt cross dt mais dx cross dx mais dy cross dy mais dz cross dz. Ok? Então, se eu quero, vamos dizer, o elemento G TT, o que eu faço? Eu atuo a métrica no seguinte par de vetor da base, d-rom de t, d-rom de t. Vou ter que aplicar tudo isso em d-rom de t e d-rom de t. Mas dx em d-rom de t é 0, dy em d-rom de t é 0, dz em d-rom de t é 0. Lembrando que dx mi d-rom ni é igual a delta mi ni. Então isso aqui só vai ter o elemento GTT, ou no caso eta TT, que é menos 1. Então isso vale para qualquer métrica. Se eu quero o elemento G mini, eu aplico a métrica em d-rom mi, d-rom ni. Ok?
Geralmente não vai escrever a métrica utilizando o cross, está implícito. Só tem que prestar atenção que quando a gente coloca, por exemplo, um elemento cruzado dx dt, isso aqui geralmente, isso aqui no fundo isso é 1/2 dx cross dt mais dt cross dx, certo? Eu posso escrever assim porque esse elemento é simétrico, dx dt igual a dx, por isso 1/2. Só que o produto tensorial ele não é comutativo, dx dt não é igual a dt dx, tá? Mas com uma métrica simétrica eu posso escrever assim. Então geralmente a gente não escreve, não separa dx dt de dt dx, a gente escreve simplesmente dx dt, certo? Outros exemplos de métrica: a métrica de Schwarzschild, a métrica que vai descrever o nosso buraco negro. Schwarz, vou copiar aqui, deu branco. Schwarzschild. Tá. A métrica de Schwarzschild é G, e aí eu já vou escrever na forma, sem utilizar o cross, 1 menos 2m sobre R dt2 mais 1 menos 2m sobre R a menos 1 dr2 mais dr2 dθ2 mais r2 seno ao quadrado de θ dφ2. Essa é a métrica de Schwarzschild. E aí novamente, se eu quiser a componente RR, é só aplicar isso aqui em RR, ou então já pegar esse elemento aqui. Na prática a gente nunca não precisa fazer essa operação, mas formalmente é essa operação que a gente está fazendo. Isso aqui é o componente de RR, que é 1 menos 2m sobre R a menos 1. Usos da métrica. Um uso da métrica que a gente tem é levantar e abaixar índice, certo? No fundo a gente está fazendo um mapa entre o espaço tangente e o espaço cotangente. Então a gente pega a métrica G, U aplicada a V, isso aqui vai receber, você tem um U aqui, então você tem um vetor que pertence a TPM, certo? Isso aqui vai pegar um outro vetor e levar no número real, certo? Logo, esse objeto aqui, ele é um covetor, porque ele pega um vetor e leva nos reais. Então a gente pode fazer o mapa do vetor U para o covetor G, U, sigma, certo? Então esse vetor U ele é dado por quê? U, Mi, Derrom, Mi. Esse covetor vai ser dado por, e aí eu tenho que ter, ele vai ser dado por, deixa eu pensar, o Mi, Derrom, Mi, isso é um vetor, esse aqui é um covetor, então tem um índice em cima. Eu vou botar útil só para pensar. Ele tem um índice embaixo, né, na verdade. O Mi, dx, Mi. Um Mi, dx, Mi. Que vai ser dado por a métrica G, Mi, Ni aplicada a Uni dx, Mi. Pronto. Então esse vetor aqui, esse é um mapa entre esse vetor e esse covetor.
certo? Esse vetor e esse corretor. O que eu fiz aqui? Tá certo. Mas aqui não vai adiantar muito. Deixa eu pensar aqui. Eu devia ter ao contrário, na verdade. Eu devia ter ao contrário. Eu devia ter definido esse até um desse. Então, na verdade, o vetor é isso. O mi, o mi. O corretor vai ser o mi dx mi. Então esse meu corretor vai ser isso aqui eu posso escrever como g mini esse aqui está embaixo, esse aqui tem que descer, eu vou ter que subir. Não, também não está certo isso. Eita, eu tô me enrolando aqui. Eu acho que não dá para formalizar dessa forma aqui que eu faria, porque eu não tenho como igualar as duas coisas. Eu tenho que formalizar ou dessa forma abstrata, né? Você tem o U é um elemento que pertence a TPM. E você pode relacionar com GU pontinho que pertence a TP estrela M. Isso vai ser o equivalente a subir e descer o índice. Então, se eu tenho uma métrica G mini, eu posso botar um U ni aqui, por exemplo, e ser um U mi. Ou seja, aqui eu tenho a componente de um vetor e aqui eu tenho a componente de um covetor. Então esse covetor UMI, que na verdade é o UMI, né, DXMI, porque isso aqui vai ter que ser um covetor. Eu queria igualar, mas eu não posso, porque isso aqui vai ter que ser um covetor também. Esse aqui é um covetor, aqui vai ter que ser um covetor. Até deve dar para fazer alguma manipulação aqui para passar, mas não precisa. Então os dois lados tem que ser um covetor. Teria que botar DXMI aqui e DXMI aqui, mas não precisa fazer isso. Então, ou a gente formaliza dessa forma, ou escreve as componentes. Esse covetor UMI vai ser o G mini uni, que é o tal do utilizar a métrica para descer o índice. E com a métrica não degenerada, eu já toquei nesse ponto na aula passada, eu posso definir uma métrica inversa do tipo G mi rho, tal que G mi rho aplicada a G rho ni, seja delta mini, eu sempre posso inverter se ela for não degenerada, de forma que eu posso ter a transformação inversa, ou seja, dado um covetor, eu transformo no vetor, como o vetor UMI vai ser G mini uni. Agora é o contrário, eu tenho aqui um elemento covetor e transforma no elemento do vetor, tá? Isso a gente sabe é o sobe e desce índices utilizando a métrica, ok? Eu posso inverter isso aqui também, passar daqui para lá, vai para os dois lados. Por último, vou ficar aqui mesmo. A gente também viu que a métrica bom, a gente viu que a métrica, como ela atua em dois vetores, eu posso utilizar ela para fazer algum tipo de medida. Então, o G aplicado em U V vai ser algum tipo de medida, porque vai ser um número. Que medida vai ser essa? Vai ser a medida entre... Pode ser muita coisa. Pode ser a medida entre dois eventos no espaço-tempo. Pode funcionar como uma espécie de produto escalar entre dois vetores. No fundo, não, existem vários usos para ela. Um deles pode ser fazer medida, distância,
pode ver, estudar a causalidade do espaço-tempo, estou abreviando tudo aqui. Isso aqui a gente vai entrar em mais detalhes. E outra coisa que a gente viu para utilizar a métrica é em definir um elemento de volume, certo? A gente define o tensor de Levi-Civita da seguinte forma: raiz do módulo de G, que é o determinante de G. A gente coloca módulo porque o determinante pode ser positivo ou definido. Em relatividade geral vai sempre ser negativo. E aí eu entro com epsilon, mi, ni, rho, tá, sigma, d, onde eu estou dizendo esse d aqui porque é a dimensão do espaço-tempo. Se for quadridimensional, vai ser mi, ni, rho, sigma. Vão ter 4 elementos. E aí eu entro com dx mi, wedge, dx ni, wedge, dx rho, tá, dx sigma d. Onde isso aqui é o meu tensor de Levi-Civita. E tudo isso aqui é meu tensor de Levi-Civita do fundo, certo? E esse tensor é uma forma diferencial, que também é chamado de um elemento de volume, porque ele vai simular o elemento de volume. Quando eu abrir isso tudo aqui, tem que ter um d fatorial aqui para compensar que vão ter vários elementos. Quando eu somar isso tudo aqui e compensar pelo d, isso no fundo vai ser raiz de G, dx0, dx1, pontinho, dxd, que a gente abrevia por raiz de G, dx. Então, quando a gente tiver uma integral na variedade de volume, por exemplo, a integral de Einstein-Hilbert vai ser raiz do módulo de G d4x, e aqui vai entrar o escalar de curvatura. Essa é a ação de Einstein-Hilbert que a gente vai falar mais para frente. Está aqui o determinante, raiz do determinante da métrica. Então, eu falei agora de uns exemplos da métrica, certo? Como é que a gente pega os elementos, que ela é utilizada para subir e descer índices, ou para fazer mapas entre vetores e covetores, e é utilizada para criar minha forma de volume ou o tensor de Levi-Civita. Não confundir com o símbolo de Levi-Civita. Inclusive eu estava utilizando o tio aqui para dizer que isso aqui é o símbolo, que é mais 1 menos 1 ou 0. Na outra aula a gente viu que a gente usou a métrica para calcular a distância de uma curva, e a gente vai voltar nisso. Essa curva pode ser uma geodésica, com a menor distância entre dois pontos. Vamos falar sobre tudo isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre conexões, que é uma forma de relacionar vetores em diferentes pontos do espaço-tempo. A gente ainda não sabe como fazer isso. Esses vetor e covetor estão no mesmo ponto. A gente vai querer pegar um vetor em TPM e relacionar de alguma forma com um vetor em TQM. A gente não sabe fazer isso porque os objetos são espaços vetoriais diferentes. Então, vamos ficar por aqui na métrica. Um abraço e até a próxima.